Olá, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar aí uma nova live, né? Coloquei um filtro, não sei se ficou meio exagerado, se ficou me avisa para eu dar uma ajeitada, mas para dar uma melhorada na cara de domingo, né? Bom dia, bom dia. Aliás, para quem for ouvir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, né? As pessoas assistem nos vários horários aí. Então vamos lá, vamos começar. E eu queria até, eu vi aí que tá cheio é bom, né? Cheio é exagero da minha parte, mas tá, Eunice, Jair, Ed, todo mundo aí que sabe kármica, e o tema de hoje é astrologia kármica. Então eu queria muito aí a participação de vocês e que vocês me ajudassem a fazer essa live, tá certo? Ou seja, Bianca também entrou, então assim, me ajudem, tá? Interagindo, comentando, fazendo pergunta, até para que a coisa saia legal. Qual é o tema, né? Na verdade, eu selecionei um monte de pergunta que me veio sobre astrologia kármica, né? Como esse é um tema que me é querido, digamos assim, né? Eu trabalho com isso, dou aula, faço atendimentos e tal, então é natural que as pessoas perguntem muito. Então eu trouxe, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer tudo numa live só, mas se também precisar a gente volta e faz mais, né não? Né não? Então estamos nós aqui pulando carnaval juntos, né? Estamos aqui todo mundo junto, nesse carnaval que não é carnaval, nesse descanso que não é descanso. Então vamos começar falando um pouquinho de astrologia kármica. Primeira coisa é entender um pouco o que é astrologia kármica, né? Entender que a astrologia kármica é uma espécie de uma especialização. Então, como eu dei já esses exemplos, e são exemplos que eu sempre dou, como você tem uma astrologia vocacional, como você pode, como se você fosse lá no mapa e no mapa natal, porque o mapa natal, né, ele é o nosso ponto de partida. Tudo que diz respeito a mim, de mais importante, está lá no meu mapa astrológico. Então é natural que as questões kármicas também estejam nesse mapa astrológico. A primeira pergunta que eu acho que se poderia fazer é assim: mas se o próprio mapa astrológico que a gente tem hoje, ele não é o resultado que a gente tem das vivências e das vidas passadas, então eu não posso entender que tudo que eu trago no meu mapa é kármico? É verdade, é verdade. A gente pode ter essa compreensão, sim. Na verdade, deveríamos ter essa compreensão, né? A gente não é casual, a gente não é obra do acaso. As nossas relações com família, com amigos, com romances, é uma teia de encontros e desencontros. Então, na verdade, as coisas não são casuais e nem sequer o nosso mapa de nascimento, dentro de uma perspectiva kármica, ele é casual. Ou seja, o próprio mapa traria em si um conteúdo, um reflexo e um conteúdo de tudo que a gente viveu, né? Como se fosse um pouco do nosso histórico. E é exatamente baseado nesse conceito que a gente vai filtrar aquilo que a gente considera mais importante, separar um pouco as coisas, tentar, na verdade, filtrar, né, aquilo que a gente pode chamar de informação kármica e uma informação que seria mais de uma vivência atual. Então, como fazer isso, né? Quais são as ferramentas principais? É disso que se ocupa a astrologia kármica, né? Basicamente, o mapa kármico ele vai trabalhar com o conceito de memória do mapa. Então, o que eu estou carregando, o que eu estou trazendo ali? É como se nós fôssemos... Eu vou fazer aqui uma metáfora, talvez assim, meia boca, digamos, que nós somos como uma semente, né? Você imagina que você recebe uma semente que você nem sabe do que é e digam para você assim: planta ali, né?
E aí você pega aquela semente, fica meio indeciso, você não sabe o tamanho do vaso que vai precisar, você não sabe como cuidar direitinho daquela semente, você não sabe em que lugar você deveria pôr aquela semente, ou seja, talvez falte alguns... a gente vai precisar desenvolver um certo aprendizado com essa semente. Na medida em que essa semente começa a germinar, a virar um brotinho, a virar uma planta, a gente começa a interagir um pouco com ela. Então, sei lá, ela gosta mais de sombra, ela gosta mais de sol. Eu reparei que se eu dou muita água, ela fica bem. Se ela fica sem água, ela seca muito. Não, ela é uma planta de menos secagem. O que eu quero dizer com isso? Que nós também somos uma sementinha, né? E a gente vai meio que se descobrindo no decorrer da vida. Ou seja, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas necessidades mesmo. E na medida em que a gente começa a nos dar, né, o vaso correto, a água correta, o sol correto, etc., você pode ficar mais esplendoroso, digamos assim, ou menos, né? Então, às vezes você está no vaso errado, às vezes você está sendo aguado demais ou aguado de menos, né? E a gente não tem como uma semente virar outra coisa. É esse que é o ponto principal que eu queria dizer. Se te derem uma semente de jasmim, é um jasmim que vai nascer ali. Se te derem de alecrim, é alecrim que vai nascer ali. Se te derem de arruda, é arruda que vai nascer ali. Ou seja, nós já temos um potencial. É claro que a gente pode ficar melhor, a gente pode ficar muito mais esplendoroso, ou a gente pode ficar meio minguadinho, aquela planta que não vai para frente, né? Que na verdade talvez não tenha sido entendida, né? Que não tenha sido compreendida. Então, o mapa astrológico, inclusive, talvez ele seja um manual de jardinagem. A analogia ridícula que eu acabei de fazer. Mas funciona, apesar de ter sido uma... Obrigada, Bianca. Mas a gente é isso, a gente é muito único. Então, às vezes, a gente tem no nosso lado outras pessoas com outras características que nos causam admiração. Ou aquela pessoa dá certo em coisas que a gente gostaria de dar e aquilo vira uma referência. E é como se um jasmim olhasse um alecrim e quisesse ser o alecrim. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Eu sempre uso a metáfora do patinho feio, né? Eu gosto muito da história do patinho feio, porque na verdade o patinho feio é um problema de referência, né? Ou seja, será que eu não estou tendo as referências erradas para me julgar, para me avaliar? Será que falta eu me conhecer melhor, saber usar melhor as minhas ferramentas? Então, quando a gente trabalha com a astrologia kármica, é como se a gente estivesse tentando ter essa compreensão. Quer dizer, eu sou um ser histórico, digamos assim, né? Antes de eu ser a Nádia, eu sou um espírito que está tendo experiências de evolução e que eu trago marcas, eu trago cicatrizes, eu trago potenciais, eu trago aprendizados, eu trago amores, eu trago ódios. E hoje eu tenho que lidar com essas questões independente da minha vontade ou não. Ou seja, a ideia kármica é que nós somos seres em formação. Ou seja, nós estamos nos desenvolvendo. Então, essa é a primeira questão. Então, todo mundo tem um mapa kármico? Sim, todo mundo tem um mapa kármico. Todo mundo pode ver e conhecer o seu mapa sob a perspectiva kármica. Aí vem uma pergunta. Essa pergunta eu respondo talvez, no mínimo, umas 2 vezes ao mês, tá? Que é assim, devo começar com o mapa natal ou o mapa kármico? Primeiro que não tem muita essa história de devo, né? Eu tenho um ascendente aquário, comece por onde você quiser, né? Você quem sabe por onde vai começar. Mas é claro, né, gente? O mapa natal, ele vai trazer um nível de autoconhecimento muito importante pra gente. Talvez seja a porta de entrada mesmo, né? Ou seja, eu conhecer
como eu sou no trabalho, na família, comigo mesma, como eu expresso a minha imagem, os meus potenciais. E o mapa natal, eu acho que ele traz uma questão que o mapa kármico a gente vai ter que atentar muito para esse detalhe, que é o meu momento, né? O mapa natal, ele é um mapa que ele vai, que a gente vai interagindo a vida inteira. Então, se hoje você está diante, sei lá, de um dilema profissional, vamos ver teu mapa. Se hoje você está diante de um dilema amoroso, vamos ver seu mapa. Se hoje você está diante de qualquer dilema, vamos ver, ou decisão, ou qualquer coisa, o seu mapa natal é sempre a porta de entrada, tá certo? Então, quando as pessoas perguntam assim, você trabalha também com mapa natal? Claro, né? Claro que sim, até porque o mapa kármico, ele vem do mapa natal, então é fácil entender isso. Então, talvez essa seja a melhor porta de entrada. Quando, então, a gente deve fazer o mapa kármico? Quando a gente sente a necessidade de uma parada, né? De uma entendida melhor na nossa vida, naquele sentido de determinadas coisas que nos acontecem e que a gente talvez não entenda e não saiba como seguir. Então, não é diante de qualquer situação. Por exemplo, eu posso estar diante de uma situação de uma separação amorosa. Esse é o meu karma? Pode até ser o meu karma de agora, de hoje, desses tempos, mas não é o karma da minha vida. Talvez daqui 1, 2 anos eu reconstrua a minha vida afetiva, eu esteja até melhor do que eu estou hoje. Ou seja, o karma e o mapa kármico, ele não deveria servir para a gente lidar com situações desse momento. Então, se você, por exemplo, não está bem, você teve uma separação desastrosa, está triste, teu mapa natal pode te ajudar e te dar ferramentas muito mais interessantes. Se você foi mandado embora, se você está querendo uma carreira nova, quer dizer, essas são questões desse momento da sua vida, dessa fase da sua vida. Então isso, de alguma forma, ele não implicaria... O Chico dando aí, oi gente, tudo bem? O Chico sempre participa das minhas lives, para quem não conhece. Estão ouvindo? Chico, não adianta, não me obedece. Então, toda vez que a gente tem uma situação de uma certa... mesmo que sejam problemas graves, mas que eles estão muito relacionados a essa fase da minha vida, muitas vezes é o mapa natal que tem as melhores respostas, tá? E quando então eu acesso e eu deveria buscar informações do meu mapa kármico? Naqueles momentos em que a gente está querendo entender mais profundamente por que as coisas nos acontecem daquele jeito, que caminho eu deveria seguir na vida. Então, assim, são coisas, os nossos karmas, né, que não é um único na vida, são os nossos karmas. Os nossos karmas, eles têm que dar conta de muito mais coisa. Por exemplo, como é a minha relação com a minha família, desde o momento que eu nasci, hoje em dia, para onde isso está indo, como eu levo a minha vida afetiva, como que eu lido com questões profissionais ou de imagem pública. Ou seja, quando a gente quer pensar um pouco num direcionamento para a vida, um norte para a vida. Então, aí entraria o mapa kármico. O mapa kármico é aquela busca da gente entender muito assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou fazendo as coisas direito? Porque é óbvio, o karma ele não acontece quando eu tomo consciência dele. A gente vive, né, o nosso karma desde o momento que nasce. Né? Um exemplo que eu sempre uso em aula é assim, quando eu digo sim, eu estou provocando karma com isso. Quando eu digo não, eu estou provocando karma com isso. E se eu silencio, eu estou provocando karma com isso. Gente, portanto, não tem como fugir do karma. Né? Viver é provocar karma. Então, o que a gente faz?
né? Se eu digo sim, eu provoco karma. Se eu digo não, eu provoco karma. Se eu me calo, eu provoco karma. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria agir com consciência, né? Essa é a ideia. Quer dizer, já que eu tenho noção que as coisas que eu faço, elas têm uma reação para mim, eu tenho que fazer essas coisas com consciência. Porque karma não é necessariamente algo ruim. Bebendo um pouquinho de água. Se surgirem dúvidas, fiquem à vontade de perguntar, tá? Então, essa questão de por onde a gente começa e para que serve o mapa kármico, eu acho que é só isso, né? Aqui a Rosana está falando, karma é igual fatura de cartão de crédito. Estamos pagando e fazendo outra dívida. Então, a única coisa, né, Rosana, é que às vezes são coisas, o cartão de crédito, ele pode nos proporcionar muitas coisas boas também, né? Mas a gente precisa saber o quê? E aí o teu exemplo do cartão de crédito vem muito a calhar, né? Que é a questão de que eu posso ter um bom uso e um mau uso. Eu posso ter um péssimo resultado ao usar e eu posso ter um ótimo resultado ao usar. Pode me ajudar muito. Então, na verdade, é como a gente usa essa ferramenta. O Igor está perguntando, o mapa kármico é o mesmo que o dracônico? Não. O mapa dracônico é um mapa específico, baseado numa nova construção de mapa a partir do teu eixo nodal. O mapa kármico, ele utiliza o eixo nodal, mas ele não elabora esse novo mapa, ele analisa o seu próprio mapa, tá? E o eixo nodal faz parte da leitura, ele não é o central da leitura. Essa é a grande diferença, são dois mapas diferentes, Igor, tá? O mapa dracônico, talvez ele seja mais um mapa de toda a carga emocional que eu trago. A gente vai até, não sei se nessa conversa de hoje, se a gente vai conseguir chegar até o eixo nodal, mas o eixo nodal ele carrega um pouco de toda a nossa história. Por isso que, obviamente, mapa dracônico e o mapa kármico são mapas que conversam, digamos assim, né? Que ambos estão falando um pouco da nossa história. Mas eles têm uma técnica diferente, um objetivo diferente e até um desenrolar diferente. Então, nesse sentido, são coisas que, como eu falei, se conversam, mas não são a mesma coisa. Resumindo, bem é isso. Qualquer um pode fazer um mapa kármico? Sim, qualquer um pode fazer um mapa kármico. A única questão é que quando a gente fala do mapa kármico, a gente está falando de um mapa da vida. Então, por exemplo, talvez você vai sentir, já aconteceu, por exemplo, né, para resumir bem, de uma pessoa fazer um mapa kármico hoje comigo, achar interessante, mas assim, interessante. Pouco, né, gente? Achei interessante, só isso. E depois me procurar 10 anos depois e dizendo assim, agora eu estou entendendo as coisas que estavam no meu mapa kármico. Agora eu estou vivendo aquelas situações. Por quê? Porque muitas vezes essas situações vão ser sentidas numa determinada parte da vida. Às vezes você pode ter passado questões fortíssimas kármicas na tua infância, por exemplo. E aí isso ficaria muito forte, né? Na infância e às vezes na juventude e na idade madura, etc., você está vivendo karmas às vezes até mais leves, entre aspas. Saturno e casa 12 são especialmente importantes na astrologia kármica? Sim, são, falaremos disso. A Ana fala assim, quando se sente perdida constantemente, necessidade de mudar sempre de atuação profissional. Isso, Ana, ou seja, quando a gente tem aquilo como uma constante, não agora, porque todo mundo, que nem, eu fui abandonado. Gente, levanta a mão quem já ficou frustrado por amor, né? Todo mundo. Levanta a mão quem já teve problemas no profissional, todo mundo. Levanta quem já passou aqueles perrengues financeiros, todo mundo. Então, assim, momentos difíceis não são simplesmente sinônimos de momentos kármicos. Isso é uma visão bastante de culpa que a gente acaba tendo, que nós vamos falar disso. Nádia, o mapa kármico mostra sentenças apenas
ou há tendências também? Nossa, que pergunta interessante. Eu não sei teu nome, porque você tá só com o link aí, eu não sei o teu nome, mas achei muito interessante a tua pergunta. Na verdade, os hindus falam de uma coisa. Eu tô rindo aqui que o Ed levantou a mão. Para tudo, né, Ed? Não foi para uma coisa só, foi para tudo. Mas deixa eu voltar para essa pergunta que eu achei muito legal. Os hindus, eles fazem uma simbologia do karma, que eu nem entrei no assunto que é karma, né? Esse tema é tão legal, né, gente? Eu adoro. Mas sou muito parcial. A minha opinião é muito parcial nesse sentido. Mas os hindus têm uma ideia que é mais ou menos o seguinte, respondendo a tua pergunta, se mostra tendências também. Eles falam que o karma é como se, ou a nossa relação com o karma é como se fosse uma aljava de flechas, né? Existem algumas flechas que nós já enviamos. Então, por exemplo, uma flecha enviada é um karma que não tem o que você fazer. Você está passiva diante daquilo, né? É como, por exemplo, eu te mandar uma mensagem no WhatsApp e não dá tempo de eu apagar. Você já leu. Então, já está feito, né? Ou seja, eu não tenho como conter aquilo, porque aquilo de alguma forma já foi enviado. Então, nós vivemos na nossa vida alguns karmas que a gente está recebendo. Então, agora, amor, lide com isso. Seria essa a ideia. Lide com as encrencas que já foram produzidas no passado. Agora, existem flechas que estão na mão para serem enviadas. Então, de alguma forma, essas eu consigo ter algum controle. Quer dizer, elas já estão ali na mira. Então, existe uma grande facilidade dessas coisas acontecerem na nossa vida. Por quê? Porque as flechas já estão prontas a serem disparadas. Então, em algumas épocas da nossa vida, aquilo vai acontecer. Um belo exemplo disso seriam questões, por exemplo, algumas questões de saúde, né? Aquilo já tem ali um disparador. Agora, conforme você lide com a tua saúde, esse disparador vai acontecer de forma diferente, né? Obviamente, se você tiver todo um cuidado, uma atenção com isso, os efeitos talvez sejam minimizados e até modificados. Olha que interessante, porque a flecha não foi lançada ainda. E no terceiro caso, a flecha ainda está guardadinha ali na bolsinha das flechas, né? Então, o que significa isso? Que são karmas que estão ali meio, entre aspas, adormecidos. Eles não estão programados para acontecer agora. Eles podem vir a acontecer numa próxima vida, em outras experiências, e a gente às vezes adianta esses karmas também. A gente pode ir lá pegar e lançar esses karmas. E quando eu falo de karma aqui, eu gostaria de lembrar que essa noção de que karma é um equívoco, karma é um problema, quando a gente fala assim, fulano é meu karma, meu pai é meu karma, esse filho é meu karma, né? A gente está embutindo aqui uma noção que é bastante ocidental de peso, de culpa, de problema, como se essa pessoa, essa situação, ela fosse necessariamente para me gerar problemas. E na verdade o karma é uma reação qualquer, tá? Então se eu pratico uma boa ação hoje, eu vou colher esses frutos. Se eu pratico más ações, eu vou colher esses frutos. Quer dizer, teoricamente a gente deveria ser bom até por causa disso, né? Eu quero colher coisa boa, então eu vou fazer coisa boa. Se eu quero colher coisas ruins, então eu vou praticar coisas ruins. Então, na verdade, a gente tem um pouco desse equívoco, né? De achar que karma é sempre... Karma seria uma lei natural. Por isso que eu comentei com vocês um pouquinho antes que o sim provoca karma, o não provoca karma e a mudez também provoca karma, né? Eu ficar em cima do muro, eu não me posicionar também provoca karma, né? Na hora em que você tem qualquer tipo de ação, você vai ter uma consequência gerada por essa atuação, seja boa, seja ruim, né? E muitas vezes a gente não tem todo o equilíbrio necessário para fazer as melhores escolhas. Então, muitas vezes a gente faz escolhas equivocadas e que vão nos custar o preço devido, né? Ou seja,
faz parte, né? Faz parte da vida isso. Outra questão também que me perguntam muito quero pegar os bons karmas da aljava. Então, você só tem que tomar cuidado se não tem muita flecha voando aí na tua direção, né? Igor, o Igor fez a brincadeira aqui que ele quer só pegar karma bom ali na aljava dele. Mas tem que só ver a quantidade de karma que está se dirigindo aí para você, se dá tempo, né? Se dá tempo. Mas outra pergunta que me fazem muito é qual é a diferença entre a pessoa fazer, por exemplo, um mapa kármico e uma regressão kármica, né? São duas técnicas diferentes que tratam de vidas passadas, mas são coisas bem diferentes, são técnicas completamente diferentes. Primeiro, quando a gente fala de regressão, a gente está falando de também ali uma gama, um leque de técnicas diferentes, tá? Eu vou falar aqui do que é mais usual, do que eu conheço um pouco melhor, mas obviamente talvez outras pessoas pratiquem e façam de uma outra forma. Mas quando você faz uma regressão de vidas passadas, você, depois de ser levado por técnicas, que a mais comum é hipnose ou uma semi-hipnose ali, você é levado a trazer do teu inconsciente algumas imagens, né? Isso normalmente é interpretado com a ajuda de um terapeuta. Então, vou te dar um exemplo. Você entra ali num estado semi-hipnótico e você se vê um garoto correndo num canavial. E você sabe que você está correndo apavorado porque alguém está te perseguindo, né? E aí, de repente, você acorda ali assustado com aquilo. Ou seja, você teve um flash, você teve uma visão que causou algum impacto, seja bom, seja ruim, no teu emocional, e provavelmente o teu terapeuta vai ajudar a entender o que é essa imagem e o que será isso, né? O que será isso na tua mente? Pode ser uma visão de uma vida passada? Pode. Pode ser alguma impressão da infância? Pode, que você está simbolizando de alguma forma? Pode também. Por isso que é muito interessante o apoio e a ajuda de um profissional que conheça a técnica para te ajudar a entender isso. No caso da astrologia kármica, não é isso, a gente não tem esses flashes. A ideia aqui é que eu trago um modelo. Eu brinquei no começo com vocês que é como se a gente fosse uma sementinha, né? Ou seja, eu já trago no meu cerne, né? Uma série de características, uma série de coisas, uma série de qualidades. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Por que hoje eu trago... Eu vou dar um exemplo, né? De repente a pessoa se percebe, uma pessoa assim, eu tenho uma boa família, eu tenho até uma relação legal com os meus pais, mas eu tenho uma necessidade enorme de liberdade. Eu não aguento me sentir preso, eu quero sempre me libertar, eu não consigo nem permanecer no emprego, eu quero sempre a minha liberdade acima de qualquer coisa. A pergunta que a astrologia kármica poderia te ajudar é: por quê? Por que será que você tem essa ânsia pela liberdade que muitas vezes atrapalha a construção de vínculos reais na tua vida hoje? Né? Por que você não consegue desenvolver tua carreira, desenvolver um relacionamento legal, que essa tua característica chega a ponto de te cegar? Ou o contrário, né? Você é tremendamente preso, amarrado, não consegue lidar com isso? Que histórias eu traria de uma vida passada que poderiam justificar ou explicar um pouco isso que eu estou passando? Por isso que estaria errado a gente falar assim, que o mapa kármico traz a última vida. Na verdade, o mapa kármico, ele traz as últimas experiências, ou seja, que podem ter sido vividas nas últimas vidas e que agora eu estou carregando. Então é como se as coisas tivessem aí um delineamento, tivessem então um desenrolar. Então esse é um ponto importante. Outra questão que eu também gostaria de deixar aqui é que talvez a gente construa com o mapa kármico um olhar que é muito legal, que é assim, por um lado,
a gente consegue construir a memória que esse mapa carrega, tá? Então a gente vai atrás dos resquícios de memória do mapa. O que quer dizer isso, traduzindo aí num linguajar astrológico? A gente vai atrás da casa 12, que fala do nosso inconsciente, a gente vai atrás da Lua, de Lilith, de Quiron, parte da fortuna, quer dizer, tudo que possa, os retrógrados, os interceptados, tudo que possa representar memórias do passado, coisas que eu estou presa de alguma maneira. Então, a gente pode dizer que isso é a memória do nosso mapa, as lembranças que eu trago de uma outra vida. Esse é um lado. E aí, fazendo, então desse lado, é como se, imagina assim um pratinho de balança, né? Uma balança. Então, de um lado, a gente teria tudo isso falando de memória, e no outro pratinho de balança, sentadinho, balançando as perninhas, Saturno, trazendo o que eu vim aprender, o que eu vim construir, o que eu vim estruturar. Então, de um lado, eu tenho toda a minha memória, toda a minha vivência, todos os padrões que eu trago e todos os meus aprendizados, o que eu vim fazer, o que eu tenho, o que eu me responsabilizei nessa existência, que é o Saturno. Então, a memória versus a estrutura, o aprendizado e o karma, que seria Saturno. Eu vim nessa live até vestida de Saturno, olha só um Saturninho aqui, ó. Porque a ideia seria de como lidar e como estruturar a nossa vida. Então, o papel do Saturno seria esse. E aqui eu queria abordar uma coisa importante, né? Tem algumas noções muito equivocadas de karma, então eu gosto sempre de esclarecer isso. Primeira coisa é a gente ter a ideia de que existe uma espécie de efeito pêndulo, né? Então a pessoa diz assim, isso a gente ouve muito no senso comum, tá? Que é assim, nossa, eu tenho problema de relacionamento amoroso. Devo ter sido uma devassa na vida passada para hoje pastar, sofrer tanto na mão das pessoas. Quer dizer, é quase como se fosse um efeito, como eu falei, pendular, né? Eu tive muito na vida passada, agora eu não tenho nada. Ou então a pessoa diz assim, nossa, eu devo ter sido muito rica na vida passada, porque nessa vida, como é difícil o dinheiro chegar para mim. Então, de novo, a gente tem aqui uma estrutura pendular. Numa vida passada eu tive muito e nessa eu tenho pouco. Isso é um equívoco de pensamento, tá? Por quê? Porque a ideia aqui não é que o karma tem esse efeito pendular. Se tivesse, estaria tudo resolvido, né, gente? Eu tenho muito, agora eu tenho pouco. Tá quitado. E, na verdade, não é assim que funciona o karma. A ideia do karma é a continuidade das vidas. Então, se numa vida passada eu tive muitos envolvimentos amorosos, eu vou trazer para essa vida esses muitos envolvimentos amorosos e agora eu vou ter que resolver isso. Se numa vida passada eu tive uma vida casta, por exemplo, né, uma vida religiosa, casta, não me relacionei, eu vou ter nessa vida, eu vou trazer esse padrão, eu vou trazer essa memória. Então, o que vai acontecer? Nessa vida eu vou ter dificuldades de lidar com a vida afetiva, de estruturar um relacionamento. Por quê? Porque a vida continua. Essa é a ideia. Então, não existe esse movimento pendular, como se tivesse um conselho kármico antes de eu nascer que dissesse assim, você sacaneou muita gente, a tua família inteira. Nessa vida você vai vir para eles te sacanearem. Quer dizer, isso é uma leitura de karma como sendo pecado muito equivocada. Na verdade, a gente sempre tem que partir do princípio que a vida continua. Então, se eu tive problemas com a minha família na vida passada, eu continuo tendo agora e eu vim para resolvê-los. Então, se eu não tive problemas com a família, eu tenho uma família mais harmônica, com menos dificuldades, e que talvez eu até construa novos karmas, né? Com essa família, se eu não for uma pessoa de ações corretas, digamos assim. Mas essa ideia de continuidade da vida é muito importante, porque senão a gente fica aonde isso foi construído? Na morte, então. Quer dizer, se eu tinha tudo, agora eu não tenho nada,
Quem me tirou? Né? Na verdade, é a vida quem vai me tirar. Vou falar aqui de uma forma bem maniqueísta, tá? Ou seja, de uma forma muito simplista. Então, me perdoe, às vezes, pela simplicidade que eu tô tocando assuntos tão complexos. Mas, por exemplo, se eu te roubei e nós dois morremos e renascemos, eu vou nascer rica e você vai nascer pobre. E eu tenho nessa vida a oportunidade de reparar aquele erro que eu fiz contigo. Ou seja, nessa vida eu vou ter que ajudar você a ganhar o que eu fiz você perder. Só que a gente traz uma memória, né? E nessa memória eu quero de novo repetir. Por quê? Porque eu já me dei bem através de você. Então a chance de eu repetir isso por um padrão de memória é muito grande. A chance de você ter uma raiva de mim que você nem sabe do que também é muito grande. Por isso que o karma às vezes é tão difícil de reparar. Porque a nossa memória não permite isso. É como perdoar alguém, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de perdoar as pessoas. Por quê? Porque a gente tem a memória daquilo que a pessoa fez pra gente. Então por mais que você saiba que é preciso perdoar, mas aquilo você não consegue perdoar com tanta facilidade, né? Isso é uma questão muito importante. O Danilo agora tá... Danilo, muito prazer. O Saturno, ele é a chave do mapa? Olha, o Saturno, ele é chamado planeta kármico, então é natural que ele tenha aí uma chave, sim. Mas eu não acho que é tão simples a gente determinar isso, né? Porque se você olhar, por exemplo, o Saturno do seu mapa e disser assim, então o meu karma é esse, aonde está o Saturno, os aspectos que ele está fazendo, as casas que ele rege, Agora, vem aí uma pergunta, por quê? Então, se eu disser para você assim, nossa, você tem um karma com a sua família, aí a sua pergunta seria, por quê? Muita gente que não estuda astrologia kármica generaliza e diz assim, porque numa vida passada você agiu mal com a sua família. Quer dizer, como se fosse sempre o fruto do erro e do pecado, aquilo que eu falei para vocês. Eu vou dar um exemplo para quebrar isso. Imagina que você e a sua família tenham passado por um horror de guerra, por exemplo, né? A gente viu aí os refugiados nos últimos anos, né? As pessoas, as famílias destroçadas, né? Imagina a memória que essa família traz. Essa família, quando renasce e se reencontra, são de pessoas que estão ali estilhaçadas. Né? Então, de alguma maneira, todas essas pessoas estão machucadas, porque a vida continua. Então, imagina uma família que foi detonada numa guerra. Né? Eles renascem não todos bonzinhos, amáveis e felizes. Eles renascem em família muito machucados, cheios de feridas, muitas vezes com uma dificuldade de lidar com a própria família. Então, aí cai por terra essa coisa do que é bom e do que é mal. Né? É a mesma coisa, você tem um karma na área de relacionamento, porque você agiu mal com os seus relacionamentos. Imagina, você pode ser uma pessoa ferida em vidas passadas pelos relacionamentos. E hoje essas feridas acabam trazendo cicatrizes que não estão ali tão cicatrizadas assim. O que te dificulta muitas vezes realizar o teu karma. Então a gente começa a reverter um pouco esse conceito de bem e mal. Espero que eu tenha respondido aí, viu, Danilo? Bem, eu tô chegando aqui no meu final para não ficar uma live grande demais, excessiva demais. Obrigada pela participação. A gente continua na semana que vem, tá? No domingo eu tenho entrado 11 horas, tenho sido pontual, incrivelmente pontual, mas é por volta das 11 horas, eu sempre digo, que afinal é domingo, né? Mas, de qualquer jeito, eu tenho entrado nos domingos e eu deixo as lives disponibilizadas também para serem assistidas. Eu agradeceria muito se vocês compartilhassem e tal, né? Para dar uma divulgada aí nessas nossas conversas. E quem tiver dúvidas, questões sobre astrologia kármica, vai ser um prazer aí, eu respondo na próxima conversa nossa, a gente responde. Um beijo.
um cheiro aí de longe para todo mundo, tá certo? Um monte de gente aqui querido que eu tô vendo aí. Um beijo, fiquem com Deus.